Então, caríssimos, aprimorem-se, refinem-se na formatação encarnatória de cada um de vocês. Não para ser melhor uns do que os outros, mas serem seres que transmutam-se diariamente, que edificam-se diariamente, que constroem-se pessoas em despertar diário, saindo de uma sonolência e partindo para uma construção de um acordar lúcido, de uma vivência em paz, junto ao contexto espiritual e da vivência temporária da matéria, dentro dessa roupa que vocês estão vestindo de uma forma muito breve, muito temporária. Uma vestimenta muito rápida. E o quanto vocês levam muito a sério essa vestimenta em termos de se apegar por demasia a esta vestimenta. Cuide da vestimenta, mas não caia na armadilha de se apegar à vestimenta. Porque muitos relutam, principalmente no momento do desencarne, no momento da morte. Porque muitos ainda se afligem e este momento é tão ali colocado com um grande tabu. Caríssimos, por conta do apego à própria matéria. Quando vocês entendem que vocês estão em um fluxo contínuo, permanente de presença em si, tudo isso vai sendo neutralizado e que o momento talvez da morte seja um momento de um pequeno resfriamento no seu coração, pelo desconhecido de imediato. Mas logo, logo vocês vão percebendo a continuidade daquilo que vocês estão em consciência, a continuidade daquilo que vocês estão em pensamentos, a continuidade daquilo que vocês estão em espírito até aquele momento. E assim vocês vão se desvencilhando e entendendo, caríssimos, os orientais, eles têm uma celebração de passagem, e assim os povos originários também, muito diferente de vocês, ocidentais, que se apegam em aflições de enlutamentos muito adoecedores, diante do apego à matéria. Muitas vezes você nem está preocupado como está o espírito do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho. Você está apegado à estrutura física ou do que aquilo representa para você em diversas intenções. E assim existe o sofrimento. Mas quando você compreende que a roupagem foi seguida até o ponto necessário e que o espírito se liberta do aprisionamento da matéria e segue um fluxo maior em consciência, caríssimos, eis a beleza da continuidade da vida. Eis a beleza de que todos vocês passarão mais uma vez, dentro das diversas experiências que os seus espíritos já passaram. Mais uma vez vocês desencarnam, mais uma vez vocês passam por essa experiência, mais uma vez vocês seguem o campo espiritual dentro da ascensão oportunizada pela última experiência, acumulada pelas demais experiências, observando os campos neutralizantes kármicos e assim as sucessões outras de tarefas a serem empreendidas nessa dimensão, em outras dimensões. É assim, caríssimos. E assim a paz vai sendo vivenciada de uma maneira muito maior para vocês. E compreendendo que até mesmo na morte, que vai sendo transmutada neste pensamento, assim que mencionei, provocando vocês, existe paz. E que na realidade, para fazer a transmutação de dimensão, vocês precisam de uma justificativa. Algumas doenças, alguns atentados, algumas tantas outras coisas que aconteçam e que acometam o seu corpo físico, para justificar a transmutação e o retorno ao plano espiritual. Pois se assim vocês não mentalizarem e refletirem em amadurecimento, Deus seria injusto. Deus seria injusto. Porque uns morrem dormindo, que talvez para alguns seja melhor, para outros sejam pior, e outros morrem queimados. Que Deus é esse que permite que um morra queimado
e o outro morra enquanto está dormindo. Que Deus é esse? Não é, caríssimos? Então pensem exatamente nesta paz manifestada no acreditar e confiar no fluxo divino que habita cada um de vocês, caríssimos. Esse despertar dessa centelha que habita vocês, fazendo o melhor possível de cada um de vocês em realidade, e não o melhor em palavras, que as palavras o vento vai levando e você vai se perdendo cada vez mais no labirinto da própria vida. Mas os campos edificativos que você tem edificado, quais as diferenças que vocês têm realizado, por onde vocês cruzem, por quais pessoas, circunstâncias, situações vocês cruzem. E com isso que eu estou mencionando, caríssimos, com a paz, não é que você vai desistindo de convencer a outra pessoa, mas vocês vão confiando ainda mais na frase que eu digo: segue o teu caminho, pega o teu cajado e siga a sua estrada. Quando você faz isso, caríssimos, você já não se perde mais na experiência do seu ego e da sua vaidade, de querer que o outro fizesse diferente, que o outro fizesse melhor diante daquilo que você acha que é melhor. Simplesmente você enxerga o respeito do outro da mesma forma que você consegue enxergar o autorrespeito. Você começa a se respeitar mais. E você seguir a sua jornada, o seu caminho com o seu cajado, dentro de uma transmutação real, dentro de uma transmutação que pouco a pouco você vai se construindo, caríssimos. E assim vocês vão percebendo que essa paz vai cada vez mais crescendo em você e enxergando os companheiros de jornadas diante das escolhas particulares. Talvez se fosse você, pudesse fazer diferente, mas não é você. O seu filho, a sua filha, pessoas que você ama, não são você. Você é você. Então você faz diferente por você entender que seja oportuno. Mas o outro não está obrigado a fazer diferente porque assim você determinou para você que é melhor. Com isso, caríssimos, vocês vão percebendo que as crianças e adolescentes vão tendo em você um referencial, assim como ela terá outros referenciais. Mas esse referencial seu, você está fazendo o seu melhor, com erros, acertos, se equilibrando, escorregando, mostrando a humanidade, mostrando que na vida não existe perfeição. Existem tentativas reais de aprimoramentos de jornadas dentro do ponto de vista de cada ser. E assim caberá as construções particulares, individuais, das crianças, adolescentes que vão chegando à fase adulta, entender essas construções que também elas passarão, e assim sucessivamente outros seres que estejam no mesmo campo do despertar da sonolência. Assim seja, não é, caríssimos? Paz para vocês.